Êxodo, capítulo 10. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó, pois lhe obstinei o coração e o coração dos seus servos, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que narres ao teu filho e ao filho de teu filho como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, para que saibais que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apresentaram-se, pois, a Faraó e disseram-lhe: Assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o solo. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão as tuas casas, as dos teus servos e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais de teus pais, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Com isto virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma cilada para nós? Deixa partir os homens para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não sabes que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado haveremos de ir, porque para nós é uma festa de Yahvé. E Faraó disse: Yahvé esteja convosco quando eu vos deixar partir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isto é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E Yahvé disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território e eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram toda a superfície da terra, e a terra ficou devastada. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras deixara. E não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Pelo que Faraó chamou a toda a pressa Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei contra Yahvé vosso Deus e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado e rogai a Yahvé vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um forte vento do ocidente, que arrebatou os gafanhotos e lançou-os no mar dos juncos, e não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os israelitas partirem. Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão para o céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Um não via o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda a parte onde habitavam os israelitas havia luz. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, servi a Yahvé.
Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas mulheres e crianças também irão convosco. Respondeu Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que os ofereçamos a Yahvé nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nem uma unha, porque deles haveremos de tomar para servir a Yahvé nosso Deus, e nós mesmos não saberemos como servir a Yahvé senão quando chegarmos lá. Mas Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los partir. E Faraó disse a Moisés: Aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Tu disseste: Nunca mais tornarei a ver a tua face.